Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da fraternidade, emissora da família espírita ou não espírita. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito dessa obra tão interessante que foi editada por Kardec como um meio de esclarecer dúvidas que surgiram quando da edição do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e nesse capítulo 1 nós estamos no tópico Boa ou Má Vontade dos Espíritos para Convencer. E dentro dessa abordagem, então, de boa ou má vontade dos espíritos para convencer, aquele que serve como só origem... tem um detalhe, hein? Qual é a boa e a má vontade, ô Miranda, do Aloísio para nos apresentar? Não sei. Vocês não precisam mais ser apresentados. Boa ou má vontade? Ele já apresentou. Aloísio, Miranda e ele está Eduardo. sendo econômico. Entendeu? Então eu estou ganhando tempo aqui, mas já que vocês pediram e eu tenho boa vontade para convencer, graças a Deus. Com vocês também, Eduardo Araújo. Muita paz aí aos nossos prezados amigos ouvintes. Maria especial. de Fátima Miranda. Isso, que Jesus nos conduza. E na técnica, o Pardal. Fora do ninho. Fora do ninho. Agora então, sim, agora com boa vontade. Depois dessa boa ou má vontade, certo? Nós vamos à primeira pergunta que é feita com relação a esse tópico. E aquele que é denominado como visitante, que promove aí as questões, certo, que são depois respondidas por Kardec, ele faz a seguinte pergunta: os espíritos devem almejar fazer prosélitos porque não se prestam melhormente aos meios de convencer certas pessoas cuja opinião teria grande influência. Os espíritos devem almejar fazer prosélitos. Esta é uma boa questão. E para responder a esta questão, vamos chamar então aqui do alto do saber, certo? Ao Eduardo e a Miranda para responderem a essa pergunta. Quem vai responder é Allan Kardec, né? Então Allan Kardec diz o seguinte: aparentemente, por não fazerem questão de convencer certas pessoas... Peraí. Oi, pois não. Peraí. Aqui pelo meu livro... É porque a minha tradução aqui é um pouquinho... É por julgarem naquele momento que não devem fornecer provas às pessoas a quem não ligam a Isso, exatamente. É porque a minha tradução aqui é um pouquinho diferente da sua. Perdoe, vai pela sua. Vamos lá. Deve ser melhor do que a minha. A minha é mais moderna, a sua é antiga. Vamos lá. Aparentemente, por não fazerem questão de convencer certas pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendem ter. Isso é pouco lisonjeiro, convenho. Porém, não temos o direito de lhe impor-lhes a nossa opinião. Os espíritos têm a sua maneira de julgar as coisas, que nem sempre é a nossa. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, ao passo que a nossa vista é circunscrita pela matéria, limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos. Eles abrangem o conjunto, o tempo, que nos parece tão longo, é para eles um instante. A distância, um simples passo. E certos detalhes para nós de extrema importância são frivolidades aos seus olhos. Em compensação, dão importância a certas coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa. Para compreendê-los, é preciso que nos elevemos pelo pensamento
acima do horizonte material e moral, e nos coloquemos no seu ponto de vista, uma vez que não são eles que devem descer até nós, mas subirmos nós até eles, conforme nos ensinam o estudo e a observação. E aí a gente que lida com a questão da mediunidade, né, com desobsessão, as reuniões mediúnicas, nós observamos exatamente isso. Os espíritos eles não estão ali, os espíritos sérios, claro, né, para satisfazer as nossas curiosidades. Às vezes a gente está doido para perguntar alguma coisa, a gente fica até constrangido e fica quieto, né? Porque quando a gente pergunta, eles simplesmente não respondem. Às vezes, educadamente, eles dão uma volta para dizer o seguinte, confie em Jesus, siga em frente, porque eles não vão nos dar detalhes de determinadas situações que não cabem no momento. E essa questão de convencer, isso é uma questão nossa. Os espíritos não estão preocupados em nos convencer de nada. Nós temos essa preocupação de querer convencer o outro. Os espíritos não têm essa preocupação porque eles entendem, claro, eles observam isso por outro ângulo, já que eles estão desencarnados, e veem que a nossa arrogância, essa questão da prepotência em querer tudo saber e achar que tudo tem que ser do nosso domínio, isso para eles é totalmente irrelevante. Quando eles têm que revelar alguma coisa, eles fazem espontaneamente. Quando a pessoa vai em uma reunião querendo que eles provem alguma coisa, eles fazem questão de não provar nada. Porque aquela pessoa está agindo por egoísmo e orgulho. E eles não têm essa visão de que é preciso convencer, porque o tempo convence todos nós de tudo. E a necessidade convence. O tempo, a necessidade, a dor, né? Então, assim, tudo no seu devido tempo. E Allan Kardec observava muito isso, né? Que era inútil forçar os espíritos a fazer prosélitos, a fazer prodígios para convencer quem quer que fosse. Jesus agia assim. Judas, muitas vezes, levava pessoas para Jesus conversar. Humberto de Campos relata isso, Amélia Rodrigues também relata isso, o espírito Amélia Rodrigues e Humberto de Campos. E Jesus era extremamente reservado com fariseus, com publicanos, e isso frustrava muito Judas, porque Judas, na sua boa vontade, ele não estava ali com uma má vontade, ele queria que Jesus convencesse, né, aqueles homens que ele julgavam importantes, para que o cristianismo prevalecesse. E Jesus, pelo contrário, se mantinha discreto, respeitoso, mas de forma nenhuma procurava interagir para provar o que quer que fosse aqueles homens ditos de importância. Você tocou num ponto que é interessante a gente relembrar. Nós sabemos, mas o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele nos afirma com uma segurança muito grande que existe muito mais coisa para nos serem reveladas, mas nós não estamos preparados. Mas a nossa curiosidade, muitas vezes, nos leva a buscar assuntos, temas ou respostas que irão, na realidade, nos confundir ou nos desviar daquilo que nós realmente temos, naquele momento, a condição de entender, assimilar e praticar. Certo? Então, os espíritos têm essa visão também. Também tem essa visão. Então, no Livro dos Médiuns tem uma abordagem que é lícito perguntar, certo, aos espíritos tudo que nós queremos? Não, é aquilo que nós precisamos, certo? E não aquilo que nós queremos, porque senão nós vamos entrar em divagações sem nenhum resultado prático. É interessante, eu estava lembrando de uma palestra do Dr. Jorge Andréa, ele narrando alguns momentos durante uma reunião mediúnica, né? Então, quando era identificado o espírito que estava ali, ele ficava todo empolgado. Posso perguntar tudo o que quiser, não significa que vamos responder, não é? Mais ou menos assim. Porque a nossa compreensão ela é gradativa. E se nós tentarmos atropelar essa maturidade da construção da ideia, nós entramos no pseudo-sábio. Achar que sabe tudo ou que sabe de verdade, na realidade é o que Sócrates fala, né? Que tudo está em movimento e ele é o único que sabe que nada sabe.
considerando que ele tinha conhecimento, mas não era detentor de nenhuma sabedoria a ponto de estar acima dos outros. Ele não se colocava assim. E eu lembrei também de alguém que dizia, você tem certeza? Tá, mas essa discussão toda por quê? Isso assim. Você tem certeza do que está falando? Tenho. Então quem diz certeza não discute, só discute quem quer convencer o outro. E os espíritos não têm essa pretensão de nos convencer de nada, porque os fatos vão por si mesmos, né, ficarem evidentes. Nós vamos desencarnar e iremos constatar a realidade, né, com os nossos próprios olhos. Nós vamos desencarnar? Vamos. Sinto muito informar isso a você, a Luiz Guigino, e aos nossos prezados amigos ouvintes. E geralmente aqueles que têm mais idade vão primeiro, né? Mas não é nenhuma garantia, Luiz. Então você fique tranquilo. Deixa ele. Entendeu? Que você pode ir até os 120 anos, né? E eu posso partir hoje. Então tudo pode acontecer, mas uma certeza nós temos, a vida continua sempre. Continua. Então continua também aqui os espíritos, né? Com Kardec, o visitante. E Kardec ainda respondendo, diz o seguinte: os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Para estes, eles multiplicam as fontes de luz. O que os afugenta não é a dúvida, que nasce da ignorância, mas a presunção desses supostos observadores que nada observam, que desejam colocá-los no banco dos réus e fazê-los se moverem como marionetes. É sobretudo o sentimento de hostilidade e descrédito que alberguem em seus pensamentos, quando não o traduzem por palavras. Para esses tais, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque a vez deles também chegará. Foi o que eu tinha dito, né? A vez deles também chegará. É por isso que eu vos dizia, poucas linhas atrás, que não é a fé antecipada o que estamos pedindo, mas sim a boa fé. Realmente, tem pessoas que efetivamente, por insegurança, por orgulho, por uma prepotência mesmo, elas acham que os espíritos têm que estar à disposição delas e sempre comprovando, né, as coisas, né? E eu já vi várias pessoas falando, não, porque eu fui numa médium e o espírito acertou tudo da minha vida. Eu falei, e aí, o que mudou? Porque ter informações, o espírito pode ter. Né? O espírito pode te acompanhar, ele pode ver no teu pensamento, ele pode te dar algumas informações que só você efetivamente sabe. Agora, isso não quer dizer que aquele espírito que fez isso é um espírito de ordem mais elevada. Porque um espírito inferior também pode ter informações. Isso é muito importante, as pessoas não sabem. Né? Porque eu fui na médium, paguei não sei quanto e ela acertou tudo. Sim, um espírito inferior, ele tem informações. Isso as pessoas esquecem. As pessoas acham que só porque o espírito falou coisas da vida dela, que ele é um espírito elevado. E aí é nessa que muitas pessoas se dão mal, Luiz. E é uma coisa interessante, porque se nessa consulta, vamos chamar assim, foram revelados aspectos da sua vida pregressa, da sua vida anterior, você sabia disso. Nós todos sabemos o que nós fazemos ou fizemos. Então, qual o valor, qual o acréscimo, qual a diferença que isso faz para aquele que faz um exame de consciência, aquele que mergulha na busca do autoconhecimento, aquele que deteta aquilo que como ele está se apresentando, né, como ele é naquele momento. Então não altera nada. O importante, que eu digo sempre, não é o que eu fui, não é o que eu fiz. O importante é o que eu faço para chegar onde eu quero chegar. É a minha mudança, a minha transformação. E o conteúdo da informação que o espírito está trazendo. O espírito pode me dizer o que eu fiz na semana passada. E realmente, não, ele está certo. Realmente aconteceu essa situação. Ele, no máximo, ali está provando que realmente é um espírito que está presente. Isso é uma prova, porque aquele médium não teria como saber de tal informação. Mas o que eu repito, Miranda, é que isso não transforma esse espírito num espírito em que a gente deva confiar. Porque os espíritos são os homens desencarnados. E existem homens X9, fofoqueiro, maledicente, bisbilhoteiro. Tem?
Não é? Imagina. É como nós, né? Pois é, que nem nós, saindo. Eu sou, e tudo isso saindo já. Eu já não fico mais me comprazendo a ponto do tempo rolar e eu não fazer meu dever, o mínimo possível. Então, o ser não é diferente de nós porque está fora da matéria. Tem que observar os valores que ele carrega com ele. É a ideia do oráculo, né? Porque a pessoa, ela vê que o espírito realmente está presente ali, porque ele deu provas, e aí ela começa a achar que tudo que vem daquele espírito, ela vai ouvir cegamente. Aí é que é o perigo. Aí é que é a falta do estudo, né? Para a gente analisar, o espírito pode ter informações, mas ele pode utilizar dessas informações de uma maneira não adequada e começar a nos aconselhar, a nos induzir situações que não são agradáveis, que não vão levar a gente para um bom caminho. Daí a importância, como diz Kardec, do estudo, para a gente saber discernir o que vem dos espíritos. Aquilo que o espírito está falando está dentro daquilo que se espera de um bom espírito ou não. Não importa que ele tenha me dado informações verídicas sobre determinado fato. Passado. Isso não quer dizer que tudo aquilo que ele venha falar em relação à nossa vida presente e futura, a gente deva seguir cegamente. E tem pessoas que seguem cegamente aquilo que os espíritos falam. E nós vamos lembrar quantas situações desagradáveis, constrangedoras acontecem na casa espírita, através de médios exaltados, não é? Que o espírito ventila, sabe? Muito, e isso é muito comum. Sai explanando e tem coisas graves acontecendo no íntimo de quem escuta de forma invigilante. E o médium tem que ter essa vigilância de saber filtrar também o que vem do mundo dos espíritos. Porque não necessariamente ele tem que falar tudo o que ele capta. Né? Porque o Chico Xavier, eu estava lendo recentemente uma fala dele dizendo que todo médium pode ser enganado. Sim. E o médium tem que estar atento àquilo que chega através dele. Porque dizer que não exista médium encarnado na Terra, inacessível a ser enganado por um espírito, isso mesmo, não existe. Não. Por isso que o método Kardec deixou para nós observar tudo, que é o olhai, né? Vigiai e orai de Jesus. Está lá. Observar, analisar e concluir com responsabilidade. Isso é muito sério que a gente está conversando, né? Porque eu hoje em dia, claro, com o estudo, eu escuto muitas coisas de médiuns e filtro. Agradeço e filtro. Mas tem pessoas que não têm conhecimento. E uma frase dita de forma intempestiva por um médium, esteja ele sob indução espiritual ou não, pode ele prejudicar muito a vida de uma pessoa. Isso. Implanta um chip da discórdia dentro do lar, da desconfiança, e crimes acontecem partindo daí. A responsabilidade é muito grande. E o médium não está isento da responsabilidade de ser intermediário de um espírito enganador. Porque qualquer um de nós, enquanto médium, pode ser assediado por um espírito enganador. Mas daí levar a informação para frente é responsabilidade nossa. Basta que observemos a nossa rotina no cotidiano. No dia que nós estamos mais inquietos e imediatistas, a invigilância fica de prontidão. Então, se você não tiver muito cuidado, lembrar de orar ou refletir antes de falar ou de agir, no final do dia tem um caos a ser administrado. Eu me recordo que eu participava de uma reunião numa casa espírita e eu estava começando há pouco tempo na doutrina, talvez tivesse aí uns 20 e poucos anos, e a gente tinha um trabalho lá naquela época, né? Que era um trabalho muito antigo que se fazia, que eles chamavam de corrente de mesa, onde os médios ficavam em torno de uma mesa e as pessoas que iam para o tratamento tinham que colocar a mão na mesa, né? Então os médios sentados em torno e quem estava passando pelo tratamento tinha que colocar as mãos na mesa. Era uma forma de energizar, alguma coisa assim que eles entendiam. E eu comecei a estudar a obra de Kardec na época. Falei, mas de onde que esse povo tirou isso? E comecei a me questionar. Falei, isso não tem sentido.
Aí conversei na época com a presidente da casa, ela falou, meu filho, quando eu cheguei aqui, já era assim. Então, quem sou eu para modificar isso? Ela tinha esse entendimento. Apesar de ser uma pessoa de mente aberta, depois até ela modificou algumas coisas, ela participava do movimento espírita, ela ouvia, mas era muito conservadora no sentido de manter tradições. E eu questionava ela, mas por que isso está sendo feito assim? Eu nunca vi esse livro nenhum. E ela efetivamente ela não tinha como dizer que tinha no livro, porque não tinha. Mas usava esse argumento de que era uma tradição e assim era feito. Eu sei que eu comecei a não passar na tal corrente. Coisa de rebeldia de jovem, né? Mas numa boa. Até que eu fui chamado numa reunião. Eles estavam numa reunião mediúnica. Mandaram me chamar. Eu falei, que estranho, mandaram me chamar. Fui eu. Aí um médium, né, aparentemente mediunizado, quem sou eu para dizer que ele estava ou não estava, ele virou para mim e falou assim, meu filho, você não está passando na nossa corrente. E isso pode lhe trazer problemas. E aí deu uns aconselhamentos, mas ficou uma coisa meio que de ameaça, assim, ou você faz a corrente ou você, né, meio intimidativa. Pode meio que adoecer, acontecer alguma coisa. Eu entendi como uma ameaça, mas não foi uma coisa negativa, não foi uma ameaça. Sim, ele estava só chamando a atenção. Não tinha uma intenção negativa, não me senti agredido com aquilo, mas eu senti que havia uma indução de que eu teria que fazer aquele tal tratamento de botar a mão na mesa. Eu virei para ele e falei assim na época, meu irmão, com todo o respeito que eu tenho a você, e agradeço a sua atenção, mas assim, nos meus estudos, eu posso até estar equivocado, mas eu nunca li em lugar nenhum que eu tenho que botar a mão numa mesa para que eu receba uma ajuda espiritual. Aí ele fez que, você quem sabe então, meu filho. Não argumentou, mas ficou chateado. Não sei se o médium, não sei se o espírito, não sei se os dois. Fato é que eu não fiz e segui meu caminho. E pouco tempo depois, a presidente, conversando com as pessoas do movimento espírita e tal, ela entendeu que aquilo não cabia e a prática foi sendo abolida e hoje, um dia, não existe mais. Enfim, o estudo. Eu era apenas um jovem, começando na doutrina, mas pelo estudo me deu segurança de que eu estava seguindo um caminho então, doutrinário. Dentro da doutrina, nós temos uma orientação que prevalece em todos os aspectos. Primeiro entenda, depois pratique. Isso. Então não vamos praticar sem entender. Vamos entender, vamos procurar, vamos estudar, vamos perguntar, vamos questionar no bom sentido, na busca do alcançar o entendimento, porque isso é que nos vai levar a uma segurança, uma certeza maior daquilo que nós estamos fazendo. É a abençoada segurança mediúnica. Então o médium ele não deve ficar preocupado em convencer e nem ser aceito por ninguém. Ele tem que ter a preocupação de uma coerência com o objetivo, com o propósito e a responsabilidade da participação dele. Então é o que a gente diz, o maior convencimento que pode ser feito é pelo exemplo e pela coerência daquilo que nos é trazido. Então isso aí o convencimento é algo que deve brotar em nós diante do comportamento e dos fatos que nós presenciamos e acompanhamos. E o que brotou também é o nosso horário que encerrou. Com isto, desejamos muita paz aos nossos ouvintes. Semana que vem, se Deus permitir, aqui estaremos. Você me convenceu. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869.
Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao estudo dessa obra-prima da literatura espírita chamada Revista Espírita, no ano de 1859, é o ano 2, lembrando que ela foi lançada em 1858, e nós ainda estamos no mês de abril, né? Isso. Dando continuidade aqui ao capítulo Problema Moral, falando dos canibais. Vamos finalizar aqui rapidamente, né, Renato? Isso. Essa partezinha que fala o seguinte: essas considerações também se aplicam às profissões de que fala o nosso correspondente. É evidente que oferecem superioridade relativa para certos espíritos, e não é nesse sentido que se deve compreender a escolha que farão. Pelo mesmo motivo, elas podem ser escolhidas como expiação ou como missão, porquanto nenhuma existe na qual não se possa encontrar a oportunidade de fazer o bem e de progredir, pela própria maneira com que são exercidas. Quanto à questão de saber em que se tornariam essas profissões, caso nenhum espírito as quisesse abraçar, está respondida pelos fatos. Desde que os espíritos que as alimentam procedem de mais baixo, não se deve temer o desapego. Quando o progresso social permitir a supressão do ofício de carrasco, desaparecerá essa classe, e não os candidatos que se irão apresentar entre outros povos ou em outros mundos menos adiantados, ou seja, as profissões não mais existirão pelo fato da sociedade, de forma geral, ter avançado. Mas não quer dizer que não tenha candidatos ali, no caso de que ele colocou aqui como carrasco, né? Não existe, quer dizer, não existe entre aspas, né? Porque há países em que tem a pena de morte, enfim, tudo mais, e umas até literais mesmo, que enforcam e tudo mais, né? Sobretudo em alguns países árabes, né, que tem esse costume, enfim, esse terrível costume ainda, infelizmente. Mas que sempre haverá candidatos, né? Se não forem empregados nesse mundo aqui, né, na Terra, serão, como ele diz aqui, enviados para outros mundos menos adiantados, né, Renato? E mesmo assim não terão retrogradado, né? Até porque eles não avançaram, né? É porque não avançaram, né? Continuaram estacionados, tá? E foi exatamente aquilo que a gente falou, é o progresso, é a conservação, tudo tá no controle de Deus. E está bem consciente no momento atual que a Terra vive, né? O momento de transição de mundo de expiação para provas, expiações, perdão, para regeneração, muitas coisas não poderão ocorrer mais na Terra, né, Renato? Exato. Então, aqueles que não se adequarem à nova realidade da Terra serão enviados para onde? Para planetas primitivos, ou pelo menos, né, que não sejam primitivos, mas que sejam menos evoluídos do que a Terra, para eles aí sim ajudarem, né, nas questões intelectuais, porque há muitas pessoas até dentro do movimento também, mas uma vez até uma pessoa veio falar comigo, mas eu falei que usava a inteligência para o mal. A pessoa falou, não, mas se ele está usando para o mal, não é inteligência. É inteligência. Sim. Porque todos nós somos inteligentes. O que falta nessa questão aí é sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para usar a inteligência de forma adequada, né, Renato? Perfeito, para o bem. Exatamente. Para inteligente mas está usando um rapaz que cria uma bomba química, por exemplo. Ele é super inteligente. Sim. Mas não está usando de forma sábia. Com certeza. Né? Não sei se o Renato concorda, mas concordo. Eu penso dessa forma. Concordo plenamente com você. Né? Aprender a usar para o bem. Porque a gente, por enquanto... Nós não somos sábios. Não somos sábios. Perfeito, Bill. Bill, vou fazer uma pergunta para você. Diga. Você... Eu tenho até medo dessas perguntas. Você quer reencarnar onde? Onde você estiver, eu vou, Renato. Você vai para onde? Primeiro tem que responder essa pergunta. Será que a gente... Eu acho não acho meio difícil. Será que a gente volta aqui para esse querido, amado planeta, lindo que ele é? Se bem que está mudando muita coisa, né? Se tratando de regeneração, tomara que nós nos mantenhamos aqui, né, Renato? Tomara. Que nós não sejamos enviados para um outro. Né? Mas se formos também... Se for também, né, não vou dizer que seja da vontade de Deus, que a vontade de Deus é sempre que a gente avance, né, progrida. Mas se formos ter que ir para um outro planeta menos evoluído, é uma forma também de nosso despertar, né? Vamos ajudar de qualquer maneira. A nós mesmos e a outras pessoas que estão
atrás, né, atrás da nossa evolução, né, enfim. Que nós possamos continuar nessa querida e amada doutrina, né? Isso que eu sempre peço. Eu peço a Deus que na próxima encarnação eu continue na doutrina. Se for possível, ok. Sim, perfeito. Se não for... Isso aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos aspirar. Então vamos embora. Vamos junto, parceiro. Vamos aspirar isso. Né? Exatamente. Novo capítulo? Novo capítulo. Então vamos lá. A indústria, né? Tem indústria. A indústria. Comunicação espontânea do Sr. Cross. Médium psicógrafo. Eita. Lida na sociedade, 21 de janeiro de 1859. Você vai ler ou eu leio? Lê aí, Renato. Lê, por favor. Então vamos lá. Os empreendimentos que cada dia despontam são os atos providenciais e o desenvolvimento dos germes depositados pelos séculos. A humanidade e o planeta que ela habita têm uma mesma existência, cujas fases se encadeiam e se respondem. Logo que as grandes convulsões da natureza se acalmaram, a febre que impelia as guerras de extermínio se apaziguou, a filosofia apareceu, a escravidão desapareceu e as ciências e as artes floresceram. Vamos parar aqui? Vamos. Tem muita coisa para falar aqui, né? Então ele vem falando, olha só. Logo que as grandes convulsões da natureza se acalmaram, né? Aí a gente teve, né? Vamos citar cataclismas, sim. A Gênese fala muito disso, né? Nós tivemos há 2000 anos a erupção do vulcão Vesúvio, né? Que exterminou Pompeia, inclusive, né? Públio Lentulus, o Emmanuel estava lá, né? Desencarnou dessa forma, nesse momento. Enfim, e tantas outras situações que foram acontecendo ao longo dos tempos, né? Aí ele vai dizendo que a febre que impelia as guerras de extermínio se apazigou. Então, olha como é que tudo é energia e em tudo há uma ligação, né? Nós estamos mergulhados. Carlos Alberto, quando esteve aqui conosco, falou, né, muito bem. Nós estamos mergulhados nessas situações, né? Tudo tem a ver. A mudança do clima, a mudança na atmosfera, a mudança... os nossos atos, as nossas atitudes, tudo isso influencia. Se eu estou com o meu pensamento carregado, eu sobrecarrego a psicosfera. Exatamente. E sobrecarrego todo o meio ambiente ao meu redor. Porque existe uma coisa chamada sensibilidade. Então as plantas e os animais sentem tudo isso também. Porque são parte da natureza também, né? A própria terra, materialmente falando, né? A própria geografia, tudo isso, clima, tudo isso sente a nossa vibração. Então você imagina um homem de Neandertal, por exemplo, naquela ocasião, né? O que acontecia? Ele tendo que conviver aqui junto com dinossauros. Exatamente. Imagina como é que era. Então, era aquela coisa de arrastar pelos cabelos, de comer uns aos outros, né? Enfim, né? Tu imagina qual eram as energias que pairavam aqui. Sim, então, existiriam, sem dúvida, chuvas. A gente hoje vê chuvas aí que deixa a gente boquiaberto, né? E lamentamos, sim, muitas ocorrências que a gente vê. Mas você imagina naquela época como é que era? Deus. Por causa da vibração dos seres que habitavam o planeta. Sim. Né? E se a gente for analisar as questões morais, por exemplo, né? Digamos, por exemplo, aquela época eram selvagens. O livre-arbítrio deles ainda estava um pouco tolhido. Né? Eles não estavam em posse do seu livre-arbítrio pleno. Uhum. Hoje nós temos plenamente o nosso livre-arbítrio. Então acho que em questões morais, né, Renato? A questão da psicosfera hoje talvez seja até mais densa. Sim. Porque naquela época eles erravam
por uma forma. Isso. Por perfeito. brutalidade. Uhum. Hoje a gente erra por questão moral. Né? Então, a psicosfera era pesada, mas era um peso de uma outra forma. Certo. Né? Hoje não, hoje ela é pesada verdadeiramente. Né? A gente vê até nas obras de André Luiz, né? Os climas, né? Nos umbrais aí, sempre chovendo, sempre fechado, né? O céu fechado. E como é uma característica, né, desses planetas aí, como o nosso, de prova e expiação, há muita turbulência elétrica, coisa da natureza mesmo, como tempestades, chuvas de raios, é uma característica do nosso planeta ainda. Em mundos mais adiantados há menos isso, né? Menos tempestades, menos convulsões telúricas, né? As forças telúricas estão mais equilibradas. Enfim, são momentos, né? São momentos que nós fazemos parte disso tudo, né? Enfim, nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, no ano de 1859, dando continuidade aqui no tema agora, né? A indústria, não é isso, Renato? Exato. E ele continua dizendo, olha, a filosofia apareceu. Ou seja, os livros, não é? Os espíritos foram chegando, os ensinamentos foram trazendo e colocando em livros, para que de alguma forma isso fosse acessível a todos. Exatamente. Então não existe mais a questão eu não tenho como. Tem como, existe um livro, existe hoje o audiobook, né? Hoje então existe você agora sentar e assistir uma aula, uma palestra, né? E de alguma forma distância ao vivo, a distância, né? E tudo, né? E ele fala de uma coisa aqui que é a questão da escravidão, Bill, desapareceu. A escravidão propriamente dita, naquele tipo de escravidão. Exatamente. Né? Então vamos colocar assim, não é a escravidão dos arredores da descoberta, vamos falar aqui da gente aqui, né? Da descoberta do Brasil, que foram trazendo... Né? A Revista Espírita é de 1859. O Brasil aboliu a escravatura em 1888, né? Olha só, E foi o último país, então, né? Outro tipo de escravidão, né? Não essa escravidão, mas que ainda existe hoje, não daquela forma. E nem da forma mais antiga, mas de outra forma. De outras formas a escravidão. Porque a gente poderia encontrar a escravidão, né? Nesses tempos passados aí, não só com o problema da cor, mas pelo simples fato, pelo simples fato de você ser bastardo, ou de você não ter posses, de outra etnia, não é, Bill? Sim, né? Com certeza. Judeus, isso. Árabes também foram enfim, muitas questões aí, e a própria escravidão também de sentimentos. Exato. De você nutrir algo ruim, você está sendo escravizado por aquilo, né? Isso ainda existe em nós ainda. Perfeito. Né? Enfim. Então ele vem falando aqui, e as ciências e as artes floresceram, né? Então a gente teve muito mais acesso às ciências, as situações foram aparecendo, as descobertas de vacinas, de remédios para doenças, uma série de coisas, porque até então se você tivesse uma coisinha assim simples no passado, você morria daquilo. Exatamente. Você desencarnava daquilo. Exatamente. Hoje em dia não, você já consegue uma oportunidade de tratar, né? Através dessas situações, dessas descobertas. Então vamos lá. Continua o Kardec dizendo assim: a perfeição divina pode se resumir pelo belo e útil. E se Deus fez o homem à sua imagem, foi porque quis que vivesse da sua inteligência. Bom, né? Sim. Como ele mesmo vive no seio dos esplendores da criação. Os empreendimentos de Deus abençoa quaisquer que sejam as suas proporções. São, pois, aqueles que respondem aos seus desígnios, trazendo o seu concurso à obra coletiva, cuja lei está escrita no universo. O belo e o útil, a arte, filha do lazer e da inspiração, é o belo. A indústria, filha da ciência e do trabalho, é o útil. Quer comentar, meu, aqui? Vamos lá. Vamos repetir? Vamos repetir aqui, onde nessa parte que ele diz aqui, olha, cuja lei está escrita no universo. Aí ele bota os 2 pontos aqui e diz: o belo e o útil, a arte, filha do lazer e da inspiração.
é o belo. Sim. A indústria, filha da ciência e do trabalho, é o útil, né? Ele coloca duas coisas que são necessárias aí, né? A arte, o trabalho em si, fazem parte, né, da lei de progresso. Sim. As pessoas precisam, como ele coloca aqui, o repouso, né, e da inspiração, é o repouso que traz a inspiração também, né? Porque você... E quando repouso não quer dizer só que esteja dormindo, não, mas também dormindo ali no estado sonambúlico e tudo mais, enfim. Mas quando você repousa, você relaxa a sua mente, você está mais apto, obviamente, tem que ser assim, ou deveria ser assim, nem sempre nós estamos conectados, né? Mas quando você repousa, você relaxa e você, abre campo. Esse pum foi bem característico meu, né? Pum, pam, tipo pam, né? Você desperta para aquilo, desperta para aquilo. Certo. Então, quando você relaxa, você desperta para aquilo. As inspirações, como nós falamos no programa passado, ou em algum passado, eu não lembro aí, sobre as ideias que ficam inatas aí, né, no universo. Foi no passado, não foi? Foi, acho que foi sim. Ficam ali no universo, e aí ao despertar para você... Então, tudo é feito assim. Então tudo está dentro de uma utilidade, o que é belo, o que é útil, a inspiração, a indústria, né, que caminha junto com a ciência e com o trabalho, né? A indústria você pode colocar a farmacêutica, automotiva, enfim, quaisquer que sejam as indústrias, né, que fazem parte da lei de trabalho também e da lei de progresso também, né, Renato? Sim, e tudo isso voltado para o bem. Sim. Né? Voltado para o bem e para o equilíbrio. Exatamente. Né? Para o equilíbrio. Agora vem uma nota do Kardec dizendo assim, para terminar o capítulo, né? Essa comunicação é quase o início de um médium que acaba de se formar com uma rapidez espantosa. E se convirá que, por uma tentativa, isso promete. Desde a primeira sessão, escreveu de um só traço 4 páginas que não perdem em nada ao que acabamos de ler, pela profundidade dos pensamentos, e que denotam nele uma aptidão notável para servir de intermediário a todos os espíritos para as comunicações particulares. De resto, temos necessidade de o estudar antes sob esse aspecto, porque essa flexibilidade não é dada a todos. Conhecemos os que não podem servir de intérpretes, senão a certos espíritos, e para uma certa ordem de ideias. Desde que essa nota foi escrita, podemos constatar o progresso desse médium, cuja faculdade oferece caracteres especiais e dignos de toda a atenção do observador. Interessante essa passagem, porque ele vem falar das características do médium, da comunicação que ele recebeu, né? Do progresso que ele obteve, não é isso? Então, das situações que ele vinha explicando com relação a isso que a gente tem falado, justamente da lei de progresso, né? De tudo isso que Deus está vendo. Não vem para cá um espírito reencarnar para ser cientista, para descobrir uma vacina, para descobrir alguma coisa, sem a permissão de Deus. Sim. Tudo no seu tempo. A gente tem vários exemplos aí de vários espíritos que descobriram aí várias doenças, né, várias curas, que até muitas pessoas dizem, né, que o fulano que descobriu a cura do câncer foi assassinado. Tem muitas teorias conspiratórias aí que ocorrem, e até ocorre isso realmente. De repente a pessoa, sei lá, dentro do estudo dele descobriu, mas não era aquele momento ainda, né? Não era aquele momento. Então, muito embora eu acho que tenha alguma divergência nisso aí que eu acabei de falar, porque eu acho que quando ele descobre é porque é o momento. Exato. Então, tem pessoas que falam isso, descobriu, mas foi assassinado porque não era o momento. Se ele descobriu é porque era o momento. Né? E se é o momento, ela vai vir à tona de qualquer maneira, porque nada se sobrepõe ao progresso. Quando a espiritualidade, quando Deus, quando o poder superior decreta, né, Renato, nada se sobrepõe à frente. Se alguém for à frente, vai ser esmagado pelo progresso. Nada fica à frente do progresso. Sim, então bem simples. Até quando algo não acontece, que a gente julga correto, né? É porque era o momento de não acontecer.
Deus está por trás de tudo, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ele está presente em tudo, né? Então a gente tem que canalizar nossa fé, nosso raciocínio, não é isso? Nossa mente, nossos pensamentos para isso, e crer e confiar que Ele está por trás de tudo. Ah, mas eu queria tanto que esse momento fosse diferente, né? Mas não foi, né? Mas sabe lá se seria bom realmente o que você está pensando que seria bom? Sabe lá, se não foi é porque existe um propósito. Exato. Não é? E se a gente ainda não aprendeu sobre determinada questão ou determinadas questões, continuaremos matriculados na mesma série, né? Até que possamos aprender e passar para a série seguinte. É assim que funciona comigo, com o Bill em particular e com o planeta. Exatamente, porque se ainda, por exemplo, se uma situação ainda nos causa incômodo, alguma determinação do espaço ainda nos causa incômodo, é sinal de que aquilo ainda nós precisamos resolver. Sim. A partir do momento em que aquilo nós fazemos, a própria caridade em si, né, que a gente fala aí, caridade a gente começa fazendo por obrigação. Ninguém faz caridade por amor ao próximo. Porque aquele que já faz por amor, ele já alcançou o nível. Mas ele passou por onde nós estamos passando, né, Renato? Bom, eu vou precisar fazer caridade porque eu preciso, porque eu sei que fora da caridade não há salvação. Então isso é um ponto. Quem já reencarna fazendo a caridade é porque já não está mais no nosso nível. Exato. Ele já é de um outro plano, quiçá de um outro planeta. Então, natureza não dá saltos. Então, enquanto aquilo nos machuca ou nós fazemos por obrigação, nós temos que retornar, lá na frente, lá na estrada. Vamos lá no retorno, volta e começa de novo. Porque até você fazer por amor. De onde parou. E assim como o Renato falou, como fala aqui das descobertas, é assim que faz. O cara estuda, mas não é o momento. Ele guarda aquele ensinamento. Quando ele reencarnar, ele vai partir, né, dar início da onde ele parou e aí vai avançar. Se ele vai encontrar naquele momento ali ou naquela vida, a gente também não sabe, porque muitas coisas não ocorrem. Vão ocorrer em outras existências ou em outros momentos, mas vai ocorrer sempre no momento em que a espiritualidade determinar. Bom, a cura para o câncer, em todos os tipos de câncer, só vai vir a partir do século XXI, mas do ano de 1930. E aí? 1930. 2030, já foi descoberto até. 2030. Não vai ser antes, vai ser só a partir de 2030. E é simples assim, a equação 2 e 2 são 4, não é cartesiano. Chegamos ao final, Renato. Acabou. Estamos chegando ao final. Acabou. Faltam 2 segundos, 2 Bill. segundos. Isso não aí. nos resta mais tempo. O Pablo já sinalizou lá. Esse é o programa Luz na Penumbra. Convidamos a vocês a assistirem no semana que vem, no mesmo horário, sexta-feira, 21h30. É isso, Renato. Beijo no coração. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.